E aí, gente, tudo bem? Aqui somos nós, namorados de resenha, para trazer um vídeo um pouco diferente para o canal. Um vídeo que vai ser uma pegada parecida com aquela dos macaquinhos, trazer um questionamento aqui e fazer com que vocês reflitam sobre isso e até conversem com a gente, se vocês quiserem. E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente quer falar um pouquinho hoje sobre a questão do jornalismo e o Romeu vai dar alguns exemplos para a gente debater aqui. E, por favor, deixem aí nos comentários, no Facebook, o que vocês pensam sobre o assunto. Vai ser bem bacana para a gente. Então, vou começar aqui com um caso mais recente, que foi um caso que aconteceu, o julgamento aconteceu esse mês agora, foi do caso do wrestler conhecido como Hulk Hogan. Ele teve um vídeo íntimo gravado, sem o seu consentimento, e durante esse vídeo, ele fala uma palavra, ou fala coisas que podem ser consideradas racistas no contexto americano. Só que qual é o problema? Esse vídeo veio a público por causa de um site chamado Gawker, que foi processado e perdeu o caso, que colocou esse vídeo no ar justamente para ganhar apenas cliques, ganhar fama, repercutir na internet. E o que aconteceu? Depois que o Hulk Hogan viu isso, ele pegou, processou o site, e o site falou que não ia tirar o vídeo do ar. Porém, quando aconteceu uma coisa semelhante no ano passado, onde vazou fotos de celebridades na internet, mulheres, eles correram para começar a falar que quem não tirasse as fotos do ar eram terroristas, era roubo e tal. Só para dar aqui que eles tratam duas coisas com dois pesos e duas medidas. O que você acha sobre isso, Julieta? Bem, eu sou uma pessoa que defende muito liberdade de expressão, respeito e ética. Então, eu acho que todo jornal ele tem direito à sua liberdade de expressão, e já entrei em debate várias vezes por causa disso, mas eu também sou muito a favor de você sempre respeitar a pessoa que está sendo o alvo da sua notícia, da sua matéria, enfim. E eu acho que o jornal tem que ser ético. Ele não necessariamente vai falar o que você quer ouvir, eu acho que todo jornal, qualquer tipo de jornalismo assume uma vertente, mas quando se trata de um vídeo, nesse caso, privado, que é gravado, e pior ainda, sem o consentimento dessa pessoa, e isso vai parar no público, para mim é absurdo, porque ele está sendo violado ali, não está tendo seu direito de ser protegido, exercido. Então, eu sou contra esse tipo de jornalismo que traz essas notícias, né, esse tipo de vídeo, fotos e qualquer tipo de brincadeira de mau gosto que é feita com essas celebridades, né? Que você não vê isso com gente comum, porque o que repercute mesmo são o que celebridades falam, para atrair telespectadores ou leituras na internet. Eu sou contra. Sim, você falou aqui que normalmente todo jornalismo vai ter sua posição política, sua vertente. Você falou alguma coisa nesse... Sim, eu acho que cada jornalismo acaba indo por um lado, seja de qualquer assunto. Ele acaba seguindo uma direção. Por exemplo, para ser engraçado, é mais sério, ou se for político, sei lá, direita ou esquerda, alguma coisa assim, entendeu? Mas você não acha que o objetivo do jornalismo não deveria ser evitar tomar um desses caminhos e sim tentar o objetivismo, em vez de ficar tentando dar opinião, ficar tentando dar o que aconteceu? Sim, eu não concordo com divisões extremas em jornalismo. Eu conheço tipos de revistas e jornais que tendem muito para um lado ou muito para o outro, eu não gosto nem de lê-los. Até porque isso me atrapalha, não só academicamente, mas também para formar uma opinião. Então, eu sou a favor de que o jornalismo seja o máximo possível neutro. Mas como eu sou da teoria que não existe nenhum autor neutro, aprendi isso na faculdade, não existe nenhum autor que seja neutro. Você pode escrever sobre determinado assunto de várias formas. Você sempre vai acabar imprimindo a sua opinião. Eu acho que deveria existir também um jornalismo neutro, mas não acho que exista. Uhum. Então, como isso não é possível, ao meu ver, tem que ser uma coisa, no mínimo, equilibrada. E se você quer explorar, nesse caso, trazendo para esse tema, vida de celebridade, você pode fazer isso. Mas você não precisa ser extremo de falar sobre coisas privadas, porque eu acho que isso, para mim, é um extremo desse tipo de jornalismo. Uhum. É você explorar a vida de uma pessoa de forma desrespeitosa, simplesmente para atrair fama, ibope, comentário e discussão desnecessária. Exatamente. A palavra que você falou aqui, que é foco, é desnecessário. Por exemplo, quando sai a notícia, o Justin Bieber foi preso porque ele estava dirigindo sob efeito de maconha e estava correndo com um carro. Isso é notícia por quê? Porque ele quebrou a lei. Mas a partir do momento que fosse uma notícia sobre o Justin Bieber dormindo com uma fã, que nem aconteceu aqui no Brasil,
e já não acho que isso mais caia sob o véu de jornalismo. Mas esse era só um dos casos, os outros vão ser um pouco mais breves. O outro caso é sobre o Pânico na Band, que aconteceu na Comic Con do ano passado, ou retrasado, onde o jornalista, né, o entrevistador, puxou uma menina, de acordo com ela, deixar isso bem claro, de acordo com ela, contra a sua vontade, ela foi puxada, e ao longo da entrevista, eram dois entrevistadores, uma paniquete e um cara, né, não sei o nome dele, eu não assisto Pânico, nunca assisti. Enquanto ela estava conversando com a moça, o rapaz veio e começou a cutucar ela, porque ela estava toda pintada, ela estava fantasiada de Estelar, de Jovens Titãs. A personagem ela é meio alaranjada, então ela estava pintada. Depois do entrevistador passar o dedo nela e ver a tinta, ele lambeu a menina no braço. Só que ele estava protegido por jornalismo. Ele só conseguiu entrar no evento porque ele tinha um passe de jornalista. Essa pessoa deveria ser chamada de jornalista? Isso é jornalismo? O que você acha? Então, o programa Pânico da Band é um programa que eu assisti há alguns anos. Eu gostava, era engraçado e sempre teve essa pegada cômica e boba. Mas eu acho que hoje em dia é um programa absolutamente ridículo. E o humor que o programa traz é baseado em humilhação dos próprios participantes do programa, questões baixas e desnecessárias. Para mim, é um humor completamente babaca. Então, eu não acho que um jornalista possa fazer uma coisa dessa. E pra mim, uma pessoa que faz esse tipo de coisa não é um jornalista sério. É um jornalista de meia tigela e olha lá. Você não tem o direito de lamber só entrevista. Você não tem direito o entrevistado. Você não tem direito de tocar o entrevistado se ele não quiser ser tocado. Você tem que respeitar a pessoa que você está entrevistando, porque parte do princípio de que quando você realiza uma entrevista, você até passa por uma conversa, às vezes, com a pessoa antes, porque você tem que se sentir confortável com a entrevista, com as perguntas. Você não é obrigado a responder o que as pessoas perguntam. Você tem que se sentir, sabe, respeitado, protegido, e não invadido, violado, se sentir desconfortável naquela situação. Então, para mim, isso não é jornalismo. Para mim, isso é o tipo de coisa que o Pânico na Band faz para atrair pessoas para assistirem, simplesmente para dar ibope. Não é para dar, sabe, nada de conteúdo. De repente, o que a garota falou era uma coisa até interessante, mas a gente fica tão chocado com o que o jornalista fez que acaba que toda a questão da matéria fica nesse ponto. O cara lambeu a entrevistada. Entende? Tudo, às vezes a gente até esquece do resto por questões ridículas assim. Desnecessário. E o último ponto, que pra mim é o mais perigoso, porque o Gawker e o Pânico na Band são conhecidos por serem um tipo de jornalismo, pelo menos atualmente, chulo. É o tipo de coisa que você não pode ler e falar, caramba, isso aconteceu, é assim mesmo e tal. O que me deixa mais preocupado são coisas que aconteceram, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no G1, em que eles trouxeram uma matéria acompanhada com um estudo dizendo que 52% do público gamer são mulheres. Agora, antes de qualquer coisa, nada contra mulheres que jogam videogame. Eu sei que vocês, garotas que estão escutando, eu sei que vocês jogam videogame, podem até gostar, ou podem não gostar também, direito de vocês. Mas o problema para mim foi que eles pegaram um estudo, eles tinham um ponto de vista, uma conclusão, aí eles pegaram esse estudo e fizeram um estudo que chamava de gamer uma coisa tão abrangente, mas tão abrangente que praticamente destruiu o termo. O que eles estavam levando em conta? Se você joga jogos no seu celular, se você já jogou algum jogo na sua vida, seja ele qual for, você é gamer. Então, sua avó, que gosta de jogar Candy Crush, para esse estudo, sua avó é gamer. Sua avó não pode nem saber o que é um controle de Xbox, ou o que é um Xbox. Se ela joga no smartphone dela, ela é gamer. Sua mãe que gosta de ficar jogando jogo flash na internet, seu irmãozinho que brinca com tablet, todo mundo gamer de acordo com essa pesquisa. Agora, qual o problema disso? É que, obviamente, tinha uma agenda por trás disso. Eles estavam querendo empurrar uma narrativa que mulheres também são parte do público gamer. Se são ou não, não importa. O que importa é essa deturpação desse termo para poder chegar no ponto que eles querem chegar. O que você acha? Bom, quando você me falou dessa matéria, se eu posso dizer assim, e me disse a definição que eles estão dando para a palavra gamer, eu automaticamente não me identifiquei com isso. Por quê? Assim, para comentar só, eu já joguei um jogo na minha vida e o zerei. Foi o único. Eu nunca mais toquei nenhum outro. Eu gosto de jogar The Sims
por exemplo. Quando eu era pequena, eu jogava Mortal Kombat e Super Mario. Mas eu prefiro fazer muitas coisas a jogar. Então, na minha cabeça, é muito importante falar isso. Na minha cabeça, gamer é a pessoa que joga videogames e não só joga. Ela gosta de jogar, ela gosta de conversar sobre o assunto e ela está disposta a pagar um valor para adquirir esse tipo de entretenimento. Então, ela paga para ter um jogo para jogar no videogame, ela paga para ter alguma coisa para jogar online, ou seja, para ela isso é uma fonte de diversão válida e que ela faz usufruto com uma certa frequência. Então, se você falar que qualquer tipo de pessoa que joga qualquer coisa na sua vida, em qualquer momento, em qualquer meio, é game, eu não concordo. E como o Romeu falou, o grande X dessa reportagem não é falar que são mulheres correspondendo como metade dos gamers. Mais da metade. Mais da metade, né? 52%. Mas sim a definição que isso traz. Porque quando a notícia dá esse fato, mulheres, 52% gamers. O que você pensa sobre isso? Se metade ou um pouquinho mais do público do videogame ou do jogo qualquer, de celular, qualquer coisa, é mulher, eles acabam trazendo um foco que me parece errado para a questão. Porque você dá uma definição errada de um termo que, para quem joga videogame, acho que claramente não faz sentido e coloca mulheres no assunto. Como o Renan falou, não é que mulher não possa jogar videogame. Eu não gosto porque o problema é meu, mas qualquer um pode gostar. Só que é muito importante a gente entender que existem vários tipos de jogos e vários tipos de pessoas que gostam de jogar videogame e cada um gosta de jogar videogame de um jeito, mas nem todo mundo é gamer. Na minha opinião, eles fizeram isso para... Deixa eu tocar aqui no assunto, né? Eles fizeram isso para quê? Porque a partir do momento que você tem, entre aspas, um estudo que declara que mais da metade de um público-alvo é feminino, você está praticamente dizendo para as empresas, olha só, é melhor você começar a mudar esse tipo de jogos que vocês estão fazendo para tentar atrair mais público feminino, senão vocês vão quebrar. Mais da metade do seu público-alvo é feminino. E isso, para mim, se você está falando sobre jogos de celular e você quer fazer algo desse tipo, tudo bem. Mas a partir do momento que você leva para uma outra mídia, que você leva para o console mesmo, você leva para o PlayStation 4, você leva para o Xbox One, onde as mulheres não são maioria, não sei de quantos por cento são, né? Mas que elas não são maioria, com certeza, que não estão dispostas a largar R$2.000 num videogame, só no console, sem contar os jogos. Aí você fala para as empresas, é melhor você começar a fazer jogos para essas plataformas, voltado para o público feminino, você está mais machucando a empresa, que não vai conseguir vender tanta cópia quanto eles estão esperando vender, tanto quanto o público, que não é feminino, e que gosta daquela empresa, mas a empresa está focando em outra coisa por causa de uma matéria dessa de jornalismo que está falando uma coisa errada como essa. Essa não é a primeira vez que eu vejo uma matéria fazendo um estudo parecido com esse. A outra foi americana, então não vale nem a pena. Só vou comentar que ela existe e foi feita na ABC. Né? Se vocês quiserem ir, procurem. Então, sabe, é certo. De novo, voltando ao ponto que a gente falou mais cedo no vídeo. É certo o jornalismo ter uma agenda que, para mim, é tão clara só para poder ter uma narrativa que eles apoiam. É certo o jornalismo apoiar o partido A, ou o partido B, ou comunismo, ou capitalismo, ou qualquer coisa que tenha dois extremos, porque os seus escritores apoiam um desses extremos. Eu sou tão contra o jornal que fala que todo traficante é vítima da sociedade, quanto que bandido bom é bandido morto, sabe? Então, só porque, não é, na minha opinião, isso não é jornalismo. Jornalismo devia trazer fato, não opinião. Se eu quisesse ter opinião, eu conversava com os amigos no bar. Eu concordo. Eu também penso mesmo, e eu acho que o jornalismo que tende muito para um lado ou para o outro, e que passa informações que não são verdadeiras, como essa que a gente citou sobre os gamers, isso atrapalha muitas pessoas que acessam a informação. Então, por exemplo, eu mais uma vez já me peguei enrolada entre duas notícias de dois jornais que foram indicados por professores na minha faculdade para poder estudar um determinado assunto, porque um não coincide em nada com o outro. Eu fiquei, nossa, o que eu vou estudar agora? Como é que eu vou me guiar? Não sei o que fazer. E eu não tinha ninguém para pedir ajuda. Então, assim, às vezes a gente, não vou falar, né, que é só a minha área, que estudo RI, mas muita gente que gosta de se manter informada acaba se sentindo um pouco atrapalhado
e não sabem muito bem, às vezes, que lado defender, porque as fontes que elas pesquisam e que elas acreditam ser confiáveis são fontes erradas. E nem sempre por causa do jornal em si, mas por causa das pessoas que escrevem as colunas, que fazem as matérias, que são responsáveis até pelas imagens, por exemplo. Então é muito importante que, assim, todo mundo que leia uma notícia, eu vou deixar assim como um aviso, que isso um dia chegou para mim, acho importante chegar para todo mundo. Se você tem um assunto que você gostaria de entender, ou que você pesquisou, achou super interessante, assim, não sai falando de primeira. Você tenta dar uma olhada se existem outras coisas que contradizem isso ou não. Porque tem muitos jornais que você acredita que são confiáveis, mas são extremamente manipulados. Então tenha certeza do que vocês estão falando, ou alguma coisa que embase argumentos de vocês. Então, gente, é isso. Não tenho mais muito o que comentar. Gostaria de perguntar para vocês o que vocês acham. Se vocês tragam esse, pelo menos eu consiga informar a vocês que, pelo menos ao meu ver, está existindo um problema muito grande no jornalismo. E não acreditem em tudo que você lê só porque estava escrito no G1, estava escrito no jornal O Globo, estava escrito na Veja, estava escrito no Meia Hora, ou seja lá que jornal você lê. Então por hoje é só. Boa noite, boa tarde, bom dia. E tchau, gente. Obrigado. Se inscrevam no canal. Obrigada pela atenção, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Caso queiram conversar com a gente, comentem no nosso post desse vídeo lá na página do Facebook. Eu ou a Julieta estaremos mais que felizes de conversar com vocês e esclarecer caso a gente tenha deixado alguma dúvida. Então, gente, tchau.